entrevistado de hoje é o presidente da subseção do Guarujá, Frederico Antônio Gracia. O doutor Frederico, que a história dele se confunde com a subseção do Guarujá e com o estado todo. Doutor Frederico, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço por essa oportunidade, Sérgio. Agradeço também a figura do nosso presidente aqui da subseção de Santos, meu amigo, meu irmão Rodrigo Julião, que, aliás, vem fazendo uma gestão excelente à frente da nossa subseção de Santos. O intuito do nosso programa é fazer um bate-papo com o doutor Frederico, que tem larga experiência em questões institucionais e outras questões importantes. Doutor Frederico, eu queria fazer um paralelo aqui com essas questões institucionais que estão sendo feitas em conjunto da subseção de Santos e da subseção do Guarujá. Olha, Serginho, é de grande importância porque se a ordem fica somente nas questões corporativistas, ela se afasta da sociedade civil. E isso é muito ruim porque acaba, com todo respeito, transformando a ordem num sindicato, apesar da importância dos sindicatos, né? E que, na verdade, o papel da ordem é o carro-chefe da sociedade civil. Né? Todos nós sabemos que a democracia desta nação passou essencialmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente durante a ditadura, o período mais negro da ditadura, que os advogados desceram nos porões do DOI-CODE, do DOPS, para ir lá buscar a verdadeira democracia, a liberdade humana e o Estado de Direito. Né? E muitas vezes se comete uma grande ingratidão com a instituição, né? Até porque nós somos hoje no Brasil quase 600 mil advogados, temos um contingente humano maior que o Exército Brasileiro, né? Diria até maior do que as Forças Armadas, e numa família de um grande número de pessoas, a chance de surgir 2 ou 3, que muitas vezes no coaduna com a ética, é até de certa forma meio comum, mas a grande maioria, a massa esmagadora da advocacia, sem sombra de dúvida, é composta de pessoas de bem, pessoas éticas, pessoas que escrevem a verdadeira história dessa nação. É verdade. O doutor Frederico, a gente está... Aliás, coisa que também existe na magistratura. Sim. E que também existe no Ministério Público. Aliás, lá a família de 3 mil na magistratura e 2 mil e pouco no Ministério Público. E cada vez mais temos que fortalecer todas essas carreiras, né? Sim. E aí eu te pergunto, doutor, eu falei das ações em conjunto porque houve no começo do mandato até da subseção de Santos uma união no Colégio de Presidentes, né, doutor? Sim. Sem sombra de dúvida, o Julião se mostra uma pessoa muito comprometida não só com a advocacia, mas também com a sociedade civil. E naturalmente que os projetos que ele apresentou até aqui, sem sombra de dúvida, não é interesse somente da subseção de Santos, mas interesse de toda a advocacia. E a advocacia, inclusive, da nação brasileira. Uhum. Essa denúncia que ele fez recentemente do sistema prisional lá em São Vicente, que eu também vivencio e conheço, é uma verdade que você constata em todos os cantos carcerários dessa nação. E esse dever de casa é de suma importância, nós fazemos. Tá? Fazemos por quê? Porque a humanização do sistema prisional passa também pelo respeito aos direitos humanos. Né? Porque não adianta arremessar o homem dentro da prisão achando que ele vai ser recuperado. É mentira isso. Tá? É um grande pecado que a sociedade civil comete. Tá? Porque o sistema prisional, ele também tem um caráter o quê? De recuperação. Perfeito. E isso ninguém vê. Né? Então, essa posição do Julião, eu fico orgulhoso mesmo, não só como dirigente, como advogado e principalmente como cidadão. E são atos como esse que fazem com que a instituição seja cada vez mais respeitada e faz com que a instituição passe a ter uma importância muito grande, novamente, volto a repetir para você, como carro-chefe da sociedade civil brasileira. E é muito importante também entender que as ações da subseção de Santos têm o respaldo das outras subseções, do Guarujá e Cubatão, entre outras. Então é muito importante... Praia Grande, São Vicente... Nós nos sentimos respaldados até para as ações. Sim. Vamos avançar um pouco, você falou em direitos humanos, e o doutor Frederico esteve à frente da comissão do deficiente. Doutor, como foi essa experiência, doutor? Eu com 2 anos de idade eu tive poliomielite, e isso, por força disso, eu sou um sequelado de polio, né? E, portanto, convivo com a minha deficiência, sou um homem de 53 anos há 51 anos. E quando eu comecei a militar na advocacia, eu reparei na década de 80 que falar de direitos humanos já era dificílimo, porque ainda você tinha o resto da ditadura, ainda você tinha o rebotalho da ditadura convivendo na sociedade civil. E se falar do deficiente era pior ainda, né? Porque quem quer ter filho deficiente? Ninguém.
né? E isso me obrigou, como dirigente da ordem, a procurar fazer algo por essa causa, que não é uma causa minha, mas é uma causa, neste momento, de 48 milhões de brasileiros. Portanto, se nós temos uma população de 180 ou 190 milhões de brasileiros, toda família tem alguém deficiente, né? E eu me recordo que eu sempre coloquei como meta minha, era discutir o binômio com capacitação, porque esse tema ele não pode ser tratado com lágrima nos olhos, pelo contrário, tem que ser discutido através de políticas públicas. Nós não podemos ficar discutindo dentro do âmbito da filantropia. Nós temos que dizer o seguinte: o deficiente tem direitos e esses direitos devem ser observados e devem ser respeitados. Então eu desenvolvi o projeto junto à Fiesp, e na Fiesp o Paulo Scaff na época era o presidente, e ele permitiu que nós lançássemos um manual na onde a gente conscientizava o empresariado. O empresário se sensibilizou e acabamos gerando, só no estado de São Paulo, mais de 70 mil empregos para as pessoas com deficiência. Na Universidade de São Paulo, graças à professora Eunice Prudente, que era secretária de Justiça e também dava aula na São Francisco, e o professor Fábio Comparato, nós conseguimos incluir dentro da grade curricular uma matéria voltada para os direitos de deficientes. Dentro de Heliópolis, que é um bairro mais carente da cidade de São Paulo, lançamos um projeto, para você ter ideia, na época nem o Atende, que é uma van que vai buscar as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, atendia lá. E nós, através de muita briga, lançamos um projeto lá dentro. Esse projeto cresceu, acabamos desenvolvendo também na área de educação com a professora Mantuan, que é uma professora da Unicamp, o maior nome hoje no Brasil na área da deficiência, inclusive com conferências, palestras fora do Brasil, você está entendendo? E eu procurei fazer o quê? Desenvolver um tema dentro de uma responsabilidade, não social somente, mas também de uma responsabilidade moral, né? Porque o deficiente, na verdade, se você hoje perguntar aqui nesse estúdio quem quer ter um filho deficiente, ninguém quer ter. E na cadeia da segregação, ele é rejeitado até no útero materno. Então é ele que tem que... Agora, o Estado tem que cumprir o seu papel e o deficiente também. Ou seja, exigir que a legislação seja cumprida, né? Então não podemos ficar com piedade, coitado, não, o deficiente tem que vir, tem que se firmar. Por quê? Quero lembrar que o Roosevelt, quando ele teve poliomielite, ele era presidente dos Estados Unidos, sim. Foi um presidente com 3 mandatos. Quando eu estive em Washington, inclusive, visitei lá o memorial dele. E lá nos Estados Unidos, ele está no memorial dele numa cadeira de roda. Foi uma exigência de todas as entidades, não sei se você conhece, tá lá em Washington, porque exigiam para provar que durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, ele comandou os Estados Unidos em cima de uma cadeira de roda. Né? Quer dizer, o principal país do mundo, na verdade, era comandado em cima de uma cadeira de roda durante a Segunda Guerra Mundial. E esse é um tema de extrema importância e a gente não pode deixar de lado. E temos que cumprir a legislação, porque essa evolução depende muito também da perspicácia dos operadores. E eu conversei hoje com o Dr. Federico, e eu, na verdade, já faço um convite para um próximo programa, doutor. Sim. Nosso tempo é escasso, mas foi um prazer tê-lo aqui. E Fred, a casa é sua. Eu aceito e queria dizer que eu tenho um vínculo fraternal com você, porque fui aluno do seu bisavô, do professor Eliósio Guimarães. Tive a oportunidade de honrar seu pai era, na época, conselheiro federal, era presidente da subseção, sua prima aqui também foi presidente da subseção de Guarujá, né? É uma família que tem inúmeros trabalhos pela Ordem dos Advogados do Brasil, e estou muito feliz do retorno de vocês à gestão Julião, porque, na verdade, são pessoas com histórico, não somente da advocacia, mas também da sociedade civil. Lembrando, inclusive, que o seu avô lançou Mário Covas na política, né? É verdade, é verdade. Tá certo? Tá certo. Obrigado, por hoje é só.